O que você costuma pensar durante o dia? Como é que você passa o seu dia, né? Quais são as coisas que vêm à sua cabeça, que você sente, né? Basicamente, né, a grande maioria das pessoas, elas vivem um caos mental muito grande. Eu me incluo nisso, né? E cada vez mais eu tenho me trabalhado para que isso não tome conta da minha vida, né? Mas basicamente, a vida por si só, ela já é um drama mental, né, que acontece dentro da nossa mente. A gente está o tempo inteiro pensando e o pensamento é um poder que flui, né, para todos nós. Tá? Só que o que acontece aí é que muitas vezes a gente não tem noção, né, de que a gente não é o pensamento, né, e que a gente tem sim a opção de não embarcar no pensamento. Só que muitas vezes a gente esquece disso ou não sabe disso e vive à mercê, né, das imagens mentais que estão passando na nossa mente. Então, basicamente, você está tendo o seu dia e daí você tá pensando sobre algo que aconteceu de repente há 2 anos atrás. Aí você revive aquela imagem, tem aquelas sensações, se sente triste, frustrada, porque de repente alguém agiu de um jeito errado com você, ou você fez algo que hoje em dia você não tem orgulho, né? E você remoe a imagem mental. E muitas vezes você não tá aqui, né? Você tá em um local, você tá exercendo uma função, você tá fazendo alguma coisa, só que sua mente está em um lugar completamente diferente, né? Você se perde nesse processo. Ou, né, muitas vezes você nem tá no passado, né? Nem é algo que você lembrou que aconteceu, né? Mas você pode estar no futuro, pensando, nossa, como é que eu vou pagar a conta tal? Como é que vai ser tal coisa? Meu Deus, e se não sei quemzinho fizer tal coisa, né? Muitas vezes a nossa projeção está no futuro, né? E isso também está drenando a nossa energia sem a gente perceber, porque a gente está fazendo, né, criação de imagens mentais com coisas que a gente acredita que vai acontecer no futuro, só que o futuro ainda não veio e o que já passou, então não dá para você modificar o que já passou. Só que a nossa mente fica o tempo inteiro indo para o passado, indo para o presente e vivendo muito pouco o agora, né? E basicamente, né, o Eckhart Tolle ele tem um livro que é O Poder do Agora, que fala justamente disso, né, que o nosso poder verdadeiro está no agora e não no que aconteceu ontem, no que aconteceu há 10 anos atrás, no que vai acontecer ainda no futuro, né? E o que acontece com a nossa mente, né, que cria esse caos mental é por quê? Porque na nossa mente, basicamente as nossas emoções, né, assim, a nossa mente subconsciente, ela não sabe o que é real e o que não é real, tá? Se você ficar criando imagens mentais, usando o seu poder de imaginação, né, para criar imagens mentais do que já passou ou do que você tem medo que aconteça, basicamente, o que você passar na sua tela mental, isso vai, né, se refletir nas suas emoções e no seu corpo, né? Então, por exemplo, se você lembrar de algum fato que já passou há 5 anos atrás, mas foi um fato marcante e que de repente te fez muito mal, isso vai se refletir nas suas emoções naquele momento ali, como se fosse real. Quando a gente vai ver um filme no cinema, né, que a gente sabe que tudo ali é uma criação, que aquele filme não é real, mas a gente sofre, a gente chora, a gente ri junto com o filme. A mesma coisa acontece, né, com a nossa mente. A gente vai vivenciar, né, em nossas emoções as imagens mentais que estão na nossa mente. E é por conta disso que muitas vezes você está num lugar legal, né? Você está vivendo uma vida boa, só que você não se sente em paz. Você não se sente plena ou pleno, né? Por quê? Muitas vezes tem imagens mentais do que já passou ou de coisas que você tem medo que aconteça, que te assombram hoje, né? Criando esse caos mental e criando essa enxurrada de sensações que fazem muito mal para você, né? E isso acontece com todos nós, né? Basicamente, a gente não era a nossa mente, né? A gente é o observador por trás da mente. Só que a gente, de certa forma, deixa a mente nos guiar, deixa ela guiar nossas emoções. A gente não desenvolve a habilidade, né, de reconhecer que a gente não é o que a gente pensa, né? Que a gente é o observador por trás do pensamento. E uma vez que você não tem esse controle, você não tem esse olhar, né? Você não tem essa consciência, você é guiado pelo que você pensa. E o que você pensa basicamente vai atrair pensamentos de frequências semelhantes, né? Criando de verdade um caos que está dentro de você e não fora de você.
né? Então, o que que você pode fazer, né, para que você saia desse caos mental, saia dessa angústia, dessa aflição, né, que você sente, que te faz tão mal, que te bloqueia, né, e que impede basicamente de você se sentir feliz, plena, né? O que que acontece? O passo número 1 é você entender, né, o que eu expliquei até aqui, né, que pensamentos, né, não é você, você não é a sua mente, né, e que você criar imagens mentais do passado ou do futuro e embarcar dentro dessas imagens mentais não é muito bom. Tá? Não é uma boa escolha, até porque a nossa mente ela faz algo que é basicamente usar uma imagem do que você quer ver versus a imagem do que aconteceu, né? Então, aconteceu algo lá atrás que foi ruim, só que você interpreta isso como algo que foi péssimo, né? E você queria que fosse de um outro jeito e você sofre por conta disso, ou você faz isso com a projeção no futuro. Então, alguma coisa que ainda não é, né? Você tem uma projeção do que quer e você tem uma projeção do que você acredita que realmente vai acontecer e geralmente é uma coisa ruim, né? E isso faz com que você tenha essas emoções, né? Com que você vibre desse jeito e, consequentemente, você realmente atraia coisas que estão congruentes com essa frequência, tá? Só que você não é a sua mente, né? Você tem a opção sim de somente observar o pensamento e você escolher ou não entrar no trem, né, do pensamento, né? Como assim, né? Todo mundo aqui já ouviu falar de meditação, né? E muita gente tem objeção que fala, nossa, meditação, você não pode pensar, não tem, nossa, mas eu não sei como é que eu faço para não pensar, porque eu penso o tempo inteiro e basicamente não é isso, né? Meditação é você não embarcar no pensamento, o pensamento ele vai vir, ele vai fluir, tá? Mas você tem a opção de você alimentar o pensamento ou você não alimentar um pensamento. É como se você estivesse numa estação de trem. E os pensamentos são os trens que vão indo e vindo, né? Passando. Você tem a opção de embarcar no pensamento ou não. Ou escolher não entrar nele. Então, de repente, vem um trem de uma lembrança. Você tem a opção de só ver ele passar, de você não entrar. Uma vez que você entre nesse trem, você vai começar a atrair mais imagens que têm relação com esse pensamento e você vai ficar preso nisso, né? Então, meditação, contemplação são técnicas, né, basicamente, para que você comece a compreender, né, e você comece a viver na prática o seu poder de observador e não só ser guiado pela sua mente, pelas imagens mentais que vêm. Você começa a controlar o fluxo, né, desse caos mental que muitas vezes está em nós e que nos fazem tão mal, tá certo? Então vamos lá. Passo 1 é entender que você não é o seu pensamento, que você não é essa imagem mental, tá? Para que você faça isso, né, na prática, né, na hora que você estiver muito ansiosa, exausta, frustrada, enfim, se concentre no agora, né? E o meio para que você faça isso, é você prestar atenção conscientemente na sua respiração. Então, sinta o encher dos seus pulmões e o esvaziar. Preste atenção na sua respiração. Faça isso 5 vezes. Então, você inspira e expira, né? Preste atenção na sua respiração. Você vai voltar a sua atenção para isso. Ponto 2. Se torne consciente de onde você está agora. Você está onde? Você está na sua casa? Você está no seu trabalho? Você está lavando o prato? Você está no meio de uma viagem? Onde que você está agora? Preste atenção nas coisas que estão ao seu redor. Isso aí é etapa 2. Então, exemplo, eu tô em uma sala agora e preste atenção no agora. Eu tô com os meus pratos aqui, lavando os pratos, eu tô no meio do banho. Pare e observe o seu banho, aonde é que você passou o sabão, né? O cheiro do sabonete que você está usando, né? Preste atenção no que você está fazendo agora. Se você fizer isso, você vai perceber que muitas vezes essa aflição que você tá, essa ansiedade que você tá, ela é falsa. Ela é falsa, ela não é real, ela está sendo criada e produzida pela sua própria mente.
né? E é isso, você não é a sua mente, né? Tem até alguns que dizem que é o falso eu, que a mente é o falso eu, né? Mas basicamente a nossa mente é um cavalo que é difícil de domar. E muitas vezes a mente é que está guiando você, sabe? Então perceba que muitas vezes você está sentindo coisas ruins, se sentindo mal, mas no presente, no agora, simplesmente não está acontecendo nada. Você está na sua casa ou você está em algum lugar, você está segura, você não está em risco, né? Não tem nada de errado ao seu redor, então basicamente você não tem razões para estar desse jeito, né? Tá ansiosa, frustrada, triste, angustiada. Isso aí é um estado mental, não é você, tá? Você é o observador disso tudo que tá aqui, tá certo? E você tentar mover, né? Deslocar o seu foco e a sua atenção para o agora, para o presente, simplesmente vai tirar você desse caos e desse turbilhão que só existe dentro da sua cabeça, né? Então, você se tornar consciente de onde você está agora, né? Do que está acontecendo no agora. Você está vendo TV, você tá vendo a sua janela, alguém passar. Observe somente, só observe, tá certo? E quando vier um pensamento do passado ou do futuro, né, que é o passo 3 basicamente, escolha não adentrar nesse pensamento. Deixe ele passar, como se fosse um ônibus. Você está num ponto de ônibus e passou um pensamento, né, e esse pensamento talvez não seja um pensamento bom, escolha não entrar nele. Escolha não alimentar esse pensamento, escolha se manter no presente. Tá? Esse exercício é um exercício que você vai fazendo ele cada vez mais, vai ficando mais fácil, tá? É muito difícil no início, né, para algumas pessoas, porque basicamente a maioria de nós vive totalmente à mercê da nossa mente. A gente não distingue quem é a gente, quem é a mente, né? E daí a mente ela passa um monte de imagens mentais, pensamentos, e você entra nesse caos e não consegue sair disso porque você está resistindo a algo, né? Você está frustrado porque uma expectativa sua não saiu do jeito que você quis, né? E isso desgasta muito, né? E uma vez que isso afete o seu plano mental, né, do pensamento, você vai ter emoções, sensações, e o acúmulo dessas sensações e emoções também pode causar mal-estar no seu corpo, no físico, o que traz, né, o que faz com que você tenha doenças por conta disso também, tá certo? Então você começar a entender que você tem sim como parar, bloquear, né, esse caos mental e começar a ter controle sobre o que acontece dentro dos seus pensamentos. Não é que você vai deixar de pensar, não, a gente pensa, né? Só que você tem a escolha consciente de selecionar o que você deseja pensar, em você entrar num barco ou não. Porque um pensamento ruim, ele vai puxar outro pensamento ruim, que vai puxar outro pensamento ruim, que você vai lembrar de um fato ruim, que você vai adentrar nas emoções referente a esse fato, e aí você vai entrando no buraco negro que está dentro da sua mente, não está aqui ao seu redor. Geralmente, quando você está muito aflito, você está angustiado, o caos mental está acontecendo na sua mente, tá? E não importa para onde você vá, né? Porque tem até muita gente, né? Às vezes, na hora que passa por alguma coisa muito ruim, acabou uma relação, ou saiu de um trabalho que gostava muito, o pessoal fala, não, vamos viajar, a gente viaja, é bom que você esquece disso, né? E de fato, você vai perceber que muitas vezes você vai estar em um lugar muito bom, talvez no meio de uma viagem, ou você está em um barzinho com um monte de gente, mas você não se sente bem, você se sente mal do mesmo jeito, né? Você se sente frustrada, angustiada, com muito medo, né? E basicamente não é o ambiente, não são as pessoas, é o que acontece dentro de você, é a sua mente que está guiando as suas emoções, né? Então não seja refém da sua mente, né? Escolha conscientemente guiar a sua atenção para o que você quer. E um meio de fazer isso e de ganhar poder, de fato, é você vivenciar o agora, é você vivenciar o presente,
tá? Então, observe onde você tá, viva mais no presente, né? Comece a se perceber quando você está no passado ou quando você está no futuro, né? E tenha consciência que isso são estados mentais, tá certo? Isso é um exercício que a gente faz, né? Uma dica extra aqui, né, também para você lidar com isso de um jeito talvez muito mais fácil, muito mais simples, é você basicamente tirar as coisas da sua mente. Como assim? Não sei se isso ocorre, né, com vocês, creio que sim, mas muitas vezes eu, no meu dia a dia, eu fico, nossa, eu tenho que ligar para não sei quem. Eu tenho que ligar para não sei quem, e eu não ligo. Aí eu penso nisso umas 20 vezes. Caramba, eu tenho que ligar para não sei quem. Putz, ainda não liguei para não sei quem. E o pensamento ele fica recorrente ali. E toda vez que ele vem eu me sinto mal. Putz, ainda não fiz isso, eu tenho que ligar, né? Então, quando acontecer, né, desses pensamentos de coisas que você tem que fazer, tira da sua cabeça, coloca num papel. Tenha um bloco que você anote, né, para que você tire da sua mente e coloque no papel, né? Na hora que você faz isso, você vai aliviar muito, né, isso, né, esses pensamentos repetitivos de coisas que você tem que fazer, né? Outra coisa que eu faço muito que me ajuda demais, na hora que eu tô pensando muito no assunto, né, eu trago também para análise, que eu faço sozinha, tá? Então, algum fato que aconteceu e que tá em mim, eu fico pensando no assunto, me sinto mal, eu faço uma análise, eu sento, eu anoto alguns pontos, eu observo as sensações e as emoções que estão ali, né, e tomo uma decisão, né, e escolho uma concepção, né, do que eu vou ter com aquele fato, o que aquilo ali me ensinou, né, até que ponto foi bom, o que eu aprendi com isso, o que eu vou fazer em relação a isso daqui para frente. E muitas vezes na hora que eu faço essa análise, né, de olhar para o problema de frente, de cara, né, e resolver ele dentro de mim, eu paro de pensar nisso. Muitas vezes a gente está pensando um monte de coisas em relação a algum fato, só que a gente não pensa com análise, né? A gente só sente, a gente se sente mal, a gente repete as imagens, a gente faz um monte de diálogo mental. Ah, eu tinha que ter dito isso, eu tinha que ter feito isso. Ah, e daí você fica preso em um loop que não te leva a lugar nenhum. Então senta, olha para a questão em si, para o problema, olhe para ele, analisa, veja o que você pode fazer em relação a isso, o que você aprendeu com isso e qual vai ser a sua decisão em relação a isso daqui para frente. E tenha em mente que a gente está aqui numa escola, né, uma escola da vida. A gente está aqui num processo de evolução. Logo, você vai errar. Logo, você vai fazer coisas que depois você vai olhar para trás e falar, caramba, por que eu fiz isso? Você fez isso porque na época que você fez isso, o seu nível de consciência te permitia fazer isso. E hoje você evoluiu, você aprendeu e você não faria isso outra vez, certo? Então entenda isso, né? Não se culpe, não se julgue tanto, porque quando você fica lá se culpando, se julgando, a sua vida simplesmente não sai do lugar e não vai adiantar porque já passou, né? Então concentra todo o seu poder no agora, né? E tente ao máximo, né, domar a sua mente, domar os seus pensamentos, né? Escolha não embarcar nos pensamentos que não vai te ajudar. Né? Eu sei que é muito difícil, a nossa mente é um cavalo indomável, né? Que quer fazer o que quer, né? Geralmente, se você tem um padrão de pensamento, você sempre vai atrair pensamentos semelhantes a esses, né? E isso pode impactar muito na sua vida. Pode não, vai impactar, né? Porque o que você pensa, né? As imagens mentais que você está criando, né? Juntamente com suas emoções, vai refletir na sua vibração, na sua frequência, né, no seu campo de atração, e você vai atrair mais do que acontece dentro de você, né? Então, você tomar consciência disso e começar a estar mais presente, a perceber que você não é o que você pensa, você é o observador por trás do pensamento, né? Na hora que você pensa algo, você vê alguém e você começa a dialogar, você começa a julgar, você começa a criticar, tenha certeza absoluta que ali não é você, é a sua mente,
tá? É a sua mente. Você não é a sua mente. Você tem a opção de escolher sim, tá bom? Então escolha aquilo que te faz bem, tá? Na hora que você estiver extremamente angustiada, que você não estiver bem, simplesmente respire. Preste atenção na sua respiração. Observe o que está acontecendo, né, no agora e vivencie o agora, né? Isso sem dúvidas vai te trazer uma paz mental maravilhosa e você praticando isso vai fazer com que você passe a ter controle sobre você e não a sua mente. Tá certo, meus amores? Então é isso. Conta aqui embaixo nos comentários, tá certo? Se você sente que muitas vezes você tem esse caos mental e se isso incomoda vocês, tá bom? Eu vou amar saber, tá certo, meus amores? Então, um beijo e até o próximo vídeo.